Oi, turma do livro Deus Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 19, Deus e a Fé. Imaginemos uma empresa com muitos funcionários. O dono dessa empresa, o presidente, é o que determina todas as normas e nada acontece sem sua ordem ou permissão. Para isso, existe uma hierarquia estabelecida por ele mesmo, por intermédio de diretores, gerentes, chefes, que o próprio dono elegeu. Abaixo desses escalões, todos os outros funcionários operários. As ordens do presidente são repassadas aos diretores, que as repassam, obedecendo a hierarquia estabelecida até chegar a todos os funcionários. Assim, tudo é feito segundo a vontade do presidente, dono da empresa. Imaginem que nesse plantel exista um funcionário, seja ele quem for, que não simpatize com seu empregador e até o desconsidere. Contudo, é um ótimo funcionário e cumpre fielmente o seu papel. Então, mesmo sabendo que aquele funcionário não o preza, o seu empregador o mantém porque ele dá resultados favoráveis à empresa e aquele sentimento negativo do empregado não o alcança. Pode acontecer, porém, que haja um funcionário que adora, idolatra e bajula o dono. Todavia, não cumpre as normas estabelecidas, não executa o seu serviço corretamente, causando prejuízo ao todo. A razão nos diz que certamente o patrão o dispensará. Nesse exemplo, acima, tudo acontece obedecendo a uma hierarquia. Muitas vezes, o dono, que está acima de todos, nem precisa ordenar, pois seus prepostos ou encarregados fazem o que precisa ser feito, obedecendo assim as normas estabelecidas. Acontece assim também em relação a Deus e a espiritualidade encarnada e desencarnada, com a diferença de que, diferente do patrão que só se preocupa com os resultados sem às vezes sequer saber da existência do empregado, Deus nos conhece e nos ama indistintamente, os bons e os maus. Acontece que, tanto no exemplo da empresa quanto no universo, todos nós respondemos pelos nossos atos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tal é a lei, as normas. Ao exemplo do empregado que não gosta do patrão, mal cumpre fielmente o seu dever, é natural pensarmos que ele terá todo o respaldo do patrão se acaso precisar. Assim é Deus, importa-se mais com as obras do que mesmo com a fé. Querer ser acreditado é fruto da vaidade humana, não de Deus. A fé, embora não tendo muita importância para Deus, é extremamente importante para quem a tem, pois representa uma mola que nos impulsiona para frente e para o alto. Por isso, Jesus condenou tanto a pouca fé dos seus discípulos, mas a fé para Deus precisa ser acompanhada de obras. Deus é onipotente em amor e poder, e por isso não se importa com as crenças e nos ama indistintamente. Não faz acepção das pessoas, Atos 10:34, porque para ele o que importa são as obras de amor agradam a Deus. Tiago, o apóstolo, em sua epístola, no capítulo 2, versículo 26, estabelece que a fé sem obras é morta, é inoperante. E no versículo 28 acrescenta: mostra-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Pode ser que a oração de um hipócrita que diz que ama a Deus, mas não faz a sua vontade, pode não ser atendida, e o apelo de um ateu justo e bom ser prontamente atendida. Vale lembrar que Deus atua no universo, também com o concurso dos bons espíritos, seus prepostos, e vivemos rodeados dessas testemunhas. Conta-se que um farmacêutico ateu, porém homem bom,
Em uma época em que as farmácias eram todas de manipulação, certa vez ia baixando as portas do seu estabelecimento, porquanto tinha um compromisso importante que o aguardava, quando foi abordado por uma garotinha de uns 10 aninhos, mais ou menos, com uma receita na mão e uma nota de dinheiro amassada na outra. Senhor, por favor, faça esse remédio para minha mãe. Ela não pode ficar um só dia sem esse medicamento, pois pode morrer. E por descuido nosso, esquecemos-nos de providenciar antes. Minha filha, disse ele, agora não posso, tenho um compromisso. Pelo amor de Deus, Senhor. Para com esse negócio de Deus, menina. Deus não existe. Falou ele com veemência. Mas vou atender seu pedido. Como era um homem bom e cumpridor dos seus deveres, reergueu a porta e entrou apressado, por conta do compromisso que tinha, para aviar a receita. Aviou o medicamento e o entregou à garotinha, que lhe entregou o dinheiro e saiu correndo para levar o remédio à mãe. O farmacêutico se virou para guardar seus equipamentos quando, atônito, percebeu que na pressa colocara um princípio altamente letal na fórmula. Se a senhora tomasse aquele composto, faleceria em seguida. Mas, como eu disse, era um homem bom e não queria se transformar em um assassino, mesmo sem a sua vontade. Caiu genuflexo, de joelhos, no meio da farmácia e implorou com lágrimas nos olhos e o olhar perdido no teto: Deus, eu sei que você não existe, mas tem muita gente que acredita em você. Então prove que existe e me ajude. Não deixe que eu me torne um assassino mesmo sem querer. Nesse momento, uma mãozinha tocou-lhe o ombro. Ele virou-se e viu a menina chorando copiosamente a pedir-lhe: Senhor, pelo amor de Deus, faça outro remédio para minha mãe, porque eu correndo tropecei, caí e o vidro quebrou. Só que agora eu não tenho mais dinheiro. Conta-se que o homem a abraçou, suas lágrimas se misturaram e ele arrematou: Não se preocupe, filha. Farei o medicamento com muito prazer, em nome de Deus. E não se preocupe com o dinheiro. E agora, sem pressa alguma, esquecendo o compromisso que tinha, aviou novamente o remédio, o entregou à menina. E a partir daquele momento passou a acreditar em Deus e na sua providência. Deus ouvira a prece de um ateu, pois as palavras saíram de dentro do seu coração. E por intermédio da espiritualidade superior, atendeu-lhe o pedido. Faz parte, né, de pagar um miquinho básico de vez em quando. Gente, impossível ler um texto desse e não se emocionar, né? A questão não é nem do ateu acreditar em Deus. A questão é de como o coração desse homem era maravilhoso, né? Como pode? E a gente sabe que tem muito disso. Pessoas que vivem dentro da grande empresa chamada religião. Ali tem quem, dentro das religiões, tem o que administra a igreja, o centro espírita, seja lá a religião que for, o espaço, né? Tem quem administre o espaço, tem quem administre e coordene, né, os trabalhos daquele local, o horário de missa, de culto, de palestra, de passe, de batismo. Bom, enfim, existem cargos dentro da religião. Não deveria, mas tem, né? E esses cargos, as pessoas acabam indo no automático, né? Eu tenho que ir porque preciso resolver o problema de uma água. Eu tenho que ir lá porque deu um problema de vazamento no telhado. Eu tenho que ir porque hoje é dia de administrar lá os passes. Eu tenho que ir porque hoje é meu dia de dar palestra. Eu escutei um comentário há uns anos atrás
nem tanto tempo assim, mas uma pessoa me convidou para participar de um grupo, e nesse grupo eu, sem noção, como sempre, peguei e mandei um vídeo meu, né, de estudo desses tipos aqui mesmo. E coloquei no grupo, na maior das boas intenções, né, era uma mensagem, só isso. As pessoas iam ver a mensagem, para aqueles que servem bem, para quem não serve ou para quem não quer, não é obrigado. Mas aí, com todo carinho, né, a pessoa que me convidou falou assim: Patrícia, quem está no grupo já sabe de tudo isso que você lê, do que você fala, não é novidade. Então, é bobagem você colocar. Daqui a pouco eles estão reclamando que está pesando no celular os vídeos. Eu falei assim: eu só mandei um, mas eu nem vou mandar mais. Eu achei que ali era uma troca, né? Eu não tenho muito a oferecer. O que eu tenho para oferecer são as leituras que eu faço, a compreensão delas. Quando eu consigo compreender bem, eu domino, beleza. Quando não, eu falo com sinceridade, não estou dominando, não tenho certeza. Deixo em aberto para as pessoas ouvirem a leitura e fazerem os seus combinados, né? Os seus comentários, as suas colocações. Mas tudo bem, eu não falo mais, né? Não mando mais vídeo lá. E aí, bom, enfim, a gente vê que cada qual tem que estar no seu cargo. A partir do momento que eu me torno um palestrante, eu não preciso mais ouvir a palestra de ninguém, porque agora eu já sou um palestrante. Eu não preciso mais estudar o Evangelho, porque eu já fiz o curso do Evangelho. É assim que eu entendi, né? E não é bem assim. Você pode passar uma vida inteira dentro de um centro espírita, de uma igreja católica, subir de cargo, descer de cargo, ter as suas funções, mas se você não tiver a humildade de ouvir o outro, de aprender com o que sabe menos que você e está querendo se desenvolver, se você não der um empurrão, né? Eu recebo muito empurrão, mas muito mesmo. E eu falo para os meus empurradores aí, eu estou inventando essa palavra, eu falo para eles, eu falo, não fica me inventando palestra presencial, porque como eu tenho problema de saúde, eu não posso ficar assumindo palestra presencial. E todos os 3 ficam no meu ouvido: você dá para o negócio, você consegue, você tem que ir, você tem que fazer. E dentro desse trabalho de formiguinha, de canais no YouTube, de plataformas do Quai, do TikTok, eu tinha até saído do Quai e do TikTok, gente, saí. Era tanta, né, coisa errada que a gente vê nas plataformas, mas aí veio um negócio forte em mim e falou assim: olha, eu sei que você se perturba com algumas coisas que você vê lá, mas ignora e continua. Porque tem pessoas lá que estão acordando com as gotinhas que você coloca diariamente lá. E tem, gente, tem. Pode ter 100 pessoas que assistam um vídeo lá no dia, mas vai aparecer uma para comentar: eu gostei, me fez bem, né? Chegou no momento certo. Teve uma ontem à noite, eu não lembro se foi do Quai ou do TikTok mesmo, ela pegou e colocou lá que foi o melhor vídeo que ela tinha visto naquele dia. Não é a pessoa, você vê que não sou eu, é o vídeo. A pessoa ainda colocou bem claro: o vídeo foi o melhor vídeo que ela tinha visto ontem. Coitada, ela deve estar ruim para ver vídeo, né? Porque se o meu só foi bom, brincadeira. Mas é a questão da mensagem. O que ela quis dizer não é a Patrícia, a mensagem. Às vezes a gente precisa disso, de ouvir uma mensagem. E por mais que a internet esteja carregada de tudo que é tipo de mensagem, se eu colocar na Google lá, me fala uma mensagem de fé, vai aparecer as trocentas mensagens. Não é a mesma coisa disso, né? De coração. Tem pessoas que falam muito bem, palavras todas com R's e S's. Ótimo, fez curso para isso. Ou é dela mesmo ser superior nas palavras. Mas aí aparece uma pata que nem eu e fala de uma forma mais próxima das pessoas, e isso atrai. E é um trabalho, não deixa de ser. Então a gente não precisa ser nenhum Einstein, nenhum cara hiper sábio, um cara mega na fé, né, para fazer o bem. Basta a gente ter vontade, basta a gente querer.
E aqui no texto me tocou profundamente, sim, porque ele pediu uma prova da existência de Deus. E Deus prova o tempo todo, ele não precisa. Ele não precisa, porque nós já temos prova de Deus até não querer mais. Mas houve o chamado. A fé daquele homem naquele momento foi maior do que o cara que frequenta uma igreja, um salão espírita ou qualquer outra religiosidade que seja. Deus não quer a religião da gente. Ele quer a religiosidade, ele quer a prática. Ele quer que você compreenda que é os mandamentos de Jesus, os dois, né? Jesus ensinou um bocado de coisa, mas ele resumiu os mandamentos em dois. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, é nisso que se resume. Você ter fé. É você fazer o bem. É você cultuar, cuidar da criação, de tudo aquilo que foi criado. Eu vou pro meio do mato, né? Como eu sempre falo nos vídeos aqui, eu agora passeio toda semana de novo, né? Graças a Deus eu tô indo de novo. E aí quando a gente chega lá no meio do mato, sempre tem, né? Um saco de lixo lá no meio, tem um pessoal fazendo churrasquinho, jogando lixo em volta do churrasco, beirando a represa, sempre tem. E as pessoas que andam comigo são pessoas que eu pego pelo aplicativo, eu não conheço, né? Aí hoje mesmo eu fui bater em Jacareí, na divisa de Jacareí com São José dos Campos, tem uma represa lá, Jaguari. E aí a gente foi até a represa e eu vi essa cena, sacos de lixo, pessoas fazendo sujeira em volta da represa. E o rapaz que estava comigo, ele falou assim, a senhora vem sempre nesses lugares? Eu falei, toda semana eu procuro um lugar onde tem a natureza para me enfiar. No meio do mato, represa, rio, lago, o que tiver da criação eu quero estar perto, porque eu respiro esse ar e eu sinto Deus pulsar em mim. Ele falou, ai, se todo mundo pensasse dessa forma, não tinha essa sujeira toda lá em volta da represa, né? Eu falei, então, para aquelas pessoas, elas estão no grau de que a diversão não é contemplar o local. É você ir para fazer a mesma bagunça que você faz na sua casa, você faz na casa do Pai. Que a natureza é a casa de Deus. Então, do mesmo jeito que a pessoa ela espelha onde ela está. Não estou dizendo que eu sou superior, nem inferior a ninguém, mas eu estava indo lá apenas para contemplar. Então, é aquela coisa, você precisa entender de uma vez por todas que o que foi feito por Deus não exige provas. A prova já é o que tem, o que ele fez, é a própria prova. Eu não preciso de mais prova da existência de Deus. Eu vejo o mar, eu vejo o céu, eu vejo as nuvens, eu vejo os rios, eu vejo os lagos, eu vejo os pássaros. Hoje, inclusive, eu vi um lagarto. Então, a natureza, ele criou. E se eu sei que ele criou, eu tenho que entender como isso funciona a título do respeito que eu tenho que ter com a criação. Porque eu respeitando a criação, ela vai me respeitar. Eu vou ficar bem dentro dessa criação. Porque eu também sou criação. Isso se dá na questão meio ambiente, como eu estou falando. Mas imagina voltar isso para o meio social. Eu respeito você. Você me respeita. O que eu acredito, o que eu gosto, sou eu. Você não tem nada a ver com isso, eu não estou interferindo na sua vida, então você tem que me respeitar. As pessoas hoje não estão se respeitando, elas estão fazendo o contrário. Elas estão impondo a falta de respeito, porque quando o meu direito ultrapassa o direito do outro, eu estou desrespeitando. Então, se eu estou querendo aqui meus direitos fazer valer, mas eu estou interferindo no direito do outro, não é direito meu. Eu não estou sendo bom com o meu próximo. Eu não estou agindo como Deus espera que eu haja. Ele espera que eu haja com amor, pelo bem comum.
e não pelo bem de alguns em razão do mal dos outros. As pessoas estão se dividindo demais em razão dessa questão do que é certo, o que é errado. É bom o debate? É, mas que seja saudável, que saiam soluções e não agressões, que é o que está acontecendo, agressões. As pessoas se agridem nas suas casas, elas se agridem fora de casa, elas se agridem no social, elas agridem a natureza. E o que acontece na volta disso tudo? Aí você pega aqueles vídeos, né, curtos que tem na internet, tá tendo tsunami não sei aonde, tá tendo raio não sei aonde, tá caindo morro não sei da onde. A natureza tá furiosa. Não, ela tá te devolvendo o que você fez. Mas eu não fiz nada, só estava passando, não acontece nada a acaso. Se não foi hoje, foi lá atrás, em algum momento. Todos nós vamos ganhar aquilo que nós plantamos, em algum momento. E isso faz parte da criação, dessa hierarquia que foi colocado no texto. Às vezes não é Deus, propriamente dito, que vai lá e faz. Ele tem os ministros dele, ele tem os que têm aí os cargos, né? Dentro dessa hierarquia espiritual que vai comandando, vai encontrando formas da gente receber aquilo que a gente plantou. O cargo que a gente ocupa dentro de uma religião não quer dizer nada. Tem gente que se enche, né? Eu agora sou coroinha, eu agora, sei lá, eu sou o ajudante do tesoureiro da igreja evangélica não sei da onde, ou então eu agora eu sou palestrante. De nada vale tudo isso, de nada, pensa, não vale nada. Eu fiz uma reunião na sexta-feira com um grupo mediúnico e a gente estuda toda sexta-feira o livro Aconteceu na Casa Espírita. E o trecho que nós pegamos do capítulo 5, ele fala justamente sobre isso. A espiritualidade inferior pega a gente na nossa inferioridade. Ah, eles são inferiores? E nós, o que nós somos? Inferiores também, porque eles chegam próximo de acordo com aquilo que eles sentem de vibração. Um espírito inferior só se aproxima de espírito inferior. Do espírito superior ele não quer. Então, se eu sou obsediada, se tem algum espírito querendo causar algum mal em mim, é porque alguma coisa que ele viu em mim que eu ainda não vejo. E é inferior. E ele vem atrás de mim. Nós todos estamos rodeados de espíritos, bons e maus. Agora precisa ver o que nós somos. Qual é o tipo de vibração que a gente tem? O que a gente chama? Se eu sou bom, não importa que igreja, que placa de religião, que cargo que eu tenho dentro da religião, se eu já sei bastante, se eu sei pouco. Se eu tenho uma religião, o mais importante é eu crer e trabalhar dentro dessa religião, fazendo o bem. O ateu que se diz ateu, se ele tiver um coração puro, ele está acima daquele que é religioso, que entra na igreja todo dia, que vai para o centro espírita todo dia. Ele está acima mil anos luz aí, que o povo fala, né? É muito tempo. Ele está muito acima. Não é a religião, é o coração. O que Deus quer da gente não é placa de igreja, não é cargo que você ocupa dentro de determinada religião. Ele quer amor. E para isso ele mandou Jesus, não precisava nem ficar dando muita volta. Ele mandou Jesus. E através de Jesus ele falou, olha, aprendam, é isso aqui que eu quero de vocês. É só isso. Só. Difícil, né? É difícil, porque nós somos simples e ignorantes, porque a gente avança milímetro por cada encarnação, a gente perde 50, 60, 80 anos numa vida para crescer, um ano. A gente perde tempo com tanta coisa à toa. Lá onde eu fui hoje, tem
a fábrica de cerveja, não sei que marca, mas eu passei lá e vi que era uma fábrica de cerveja. Aí conforme eu estava procurando rio, estava procurando mata, né, para tirar foto, eu gosto de tirar foto. E aí conforme a gente passou na frente da fábrica de cerveja, o rapaz fez assim, sabe aquela virada de rosto tipo da noiva do Chuck, né, do filme de terror? Ele virou o rosto assim, que quase que ele largou o volante para ficar vendo a fábrica de cerveja. E eu só vi a fábrica de cerveja porque eu vi o comportamento dele. Que eu nem tinha prestado atenção naquilo lá. Eu não olho para carro, eu não olho para essas coisas. Eu olho para mato. Eu vou procurar a criação. E aí, como ele deu aquela esticada de pescoço, eu falei, mas o que esse homem tá olhando? Aí eu fui ver, era uma fábrica lá de cerveja, lá em Jacareí. Aí eu falei para ele assim, aqui você tá no teu paraíso, né? Pelo que eu percebi. O meu paraíso, nós vamos entrar ali, é a mata. Nós vamos chegar lá na represa. E o seu paraíso é a cerveja, né? Ele falou, ai, dona, nem fala, nesse calor, eu não vejo a hora de parar de trabalhar para eu tomar minha cerveja. Tá errado? Não tá errado. Mas tá certo? Também não tá. Porque o álcool faz mal. E a gente sabe, eu não sei a quantidade que ele vai beber, se é um copo, 1 litro, 10 litros, não sei, não interessa. É uma coisa que não vai interferir na minha vida, a vida dele beber. Desde que ele beba só depois que ele terminar de dirigir, pra mim tá tudo bem, mas e ele? Ele estava ali preocupado com Deus, com a criação, com a natureza, no meio de tanta coisa boa para ver, até o lagarto quase que ele não viu. Que é uma coisa, né? Não é todo dia que a gente vê um lagartão. Ele quase perde a vista de coisas que no nosso dia a dia não é tão comum, em razão de algo que para ele talvez seja até rotina, né? Sair do serviço e ir lá beber. Por isso que eu falo que a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo com coisas que... Ontem eu vi um vídeo também, eu e internet, né? Quando eu fico sem fazer nada, eu fico assistindo tudo que passa na internet. Eu vi um vídeo ontem, um motoclube. Gente do céu, se aqui em casa tava uns 40 graus na temperatura, quente pra caramba, ventilador ligado, meu leque na mão, né? Eu não tava dando conta aonde tava aquele pessoal daquele motoclube, eu acho que devia estar uns 70 graus. O pessoal tudo de roupa preta, cheio de plástico em volta, que eu acho que eles colocam porque se chover, não pega na churrasqueira deles, aquela fumaça de churrasco, o pessoal tudo com cerveja na mão, dançando, suor descendo, o cara cantando que a voz dele nem saía direito, porque tão abafado que estava ali, a gente via, né, dava para perceber que o cara estava extremamente cansado, o que estava cantando. Então, não é crítica em relação ao gosto. Eu acho que eu não tenho esse direito de se é bom, se é ruim, é para cada qual o seu gosto, né? Eu não estou aqui para fazer uma crítica a esse respeito. Mas levando em consideração o texto, será de verdade, cá para nós, que Deus gosta de um ambiente como esse? Será que ali, no meio de tanta bebida, tanta gritaria, porque aí é o som da bateria, da guitarra, o cara cantando, gritando, pessoas gritando com um copo na mão, se agitando, fumaça, plástico, calor, roupa preta, tava tudo tão pesado ali naquele vídeo. Será que aquilo ali é uma alegria mesmo? Será que aquilo ali é felicidade mesmo? Para alguns tá dentro do grau deles. Mas nunca, não é só hoje que eu tenho problema nas pernas, não, mas nunca eu gostei de ambiente assim. Nunca me fez bem um ambiente agitado, lotado, barulho, suor, calor, bebida. E eu não sei se tinha droga no meio também, mas um ambiente muito pesado. Nunca me fez bem um ambiente como esse. E igreja, eu já tive namorado evangélico, já tive namorado católico, já fui da católica, sou espírita. E aonde falar de Deus, Patrícia, vamos? Tô indo. Não interessa que placa. Não que eu vá frequentar, mas por um convite, eu vou. Eu assisto a missa, eu escuto o culto,
Pego o que me serve, o que não me serve eu não pego, respeito, mas eu gosto de ambiente calmo, eu gosto de ambiente tranquilo, sem barulho, sem gritaria, que tenha espaço, que você possa respirar, que você possa contemplar, que você possa sentir Deus, porque Deus a gente não vai ver. Então eu busco Ele pelo menos no sentir. Se eu entrar com meu coração pesado na casa espírita e eu sair de lá leve, eu falo, Deus me tocou. E eu sei que não é diretamente Ele, eu sei que Ele tem os ministros, eu sei que dentro da hierarquia são os nossos protetores, os nossos mentores, que estão ralando para que a gente fique bem. Mas a primeira coisa que vem na cabeça, Deus me tocou, Deus me aliviou, Deus me ajudou, estou saindo bem, graças a Deus. Não é isso. Porque nós sabemos que Ele existe. O livro todo, o Gesualdo pesquisou o mais que ele podia e trazer para a gente quem é Deus, onde encontrar, como sentir, como provar. E olha, eu vou falar com todas as letras. Eu não preciso de um livro, eu não preciso de palavras, eu não preciso de pessoas, eu não preciso provas para saber que Deus existe. Tudo é válido, tudo ajuda a gente na nossa fé. Esse livro aqui me ajudou demais, 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 demais. Eu sou grata ao Gesualdo até não querer mais. Esse livro aqui me ajudou muito. Tem muitas frases que ele tirou das obras básicas do Kardec, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênesis. Ele tirou da nossa fonte, né, que é a fonte do Kardec, que vem através da espiritualidade superior. Mas a gente estuda para renovar a nossa fé. Eu tenho pouca fé, eu sempre falei isso para vocês, eu tenho muito pouca fé. Se tiver doendo alguma coisa, eu já fico, ai meu Deus, tenho mesmo que passar por isso. É pouca fé. Porque era só falar assim, tá bom, Deus, já sei. Vamos lá, me ajuda, né? Eu já sei que eu tenho que passar. Mas quando a gente pergunta, será que eu tenho que passar mesmo? Já é uma dúvida, já não é fé. Mas eu não preciso, de verdade, tantas palavras e provas diante da maravilha que Deus é pra gente. Uma delas é essa obra aqui. Como é que o Gesualdo foi inspirado para fazer um livro como esse? Vocês acham que foi assim? Da noite pro dia? É mentalizando, é tentando vibrar uma vibração bem alta para alcançar esse patamar que ele chegou, de entendimento, de esclarecimento, para trazer para a gente mastigadinho. Quando eu leio obras como o do Gesualdo, do De Luca, são assim cartilhas que ajudam e reforçam a nossa fé. Nós não precisamos, mas eles reforçam. E isso também é o quê? Obra de Deus. Por isso que eu falo, não precisava ler muito, de muitas palavras, de muitos exemplos, para acreditar em Deus, porque só de pegar uma obra como essa, a gente sabe que tem Deus. A pessoa que sentou, escolheu os textos, pesquisou, colocou a sua opinião, o seu entendimento nessas páginas, estava sendo guiada por Deus. Só de ir lá e comprar o livrinho dele, eu já sabia que eu ia trazer para casa algo que é da vontade de Deus, algo que me aproximasse de Deus, algo que é criação de Deus, através de uma pessoa que é criatura de Deus. Então, o que nós temos que entender é que em todo lugar tem Deus, dentro, fora, natureza, o que não é natureza, o que é bom, o que é ruim, que nem ele citou aqui. O funcionário que é ruim não é justamente o ateu, não precisa ser o ateu. O ateu não é ruim, o ateu pode ser bom de coração. Às vezes o ruim é aquele que causa maldade mesmo.
E mesmo que causa maldade, Deus está de olho. E Ele não vai abandonar. É a história do filho pródigo. Abandonou tudo, foi embora, torrou todo o dinheiro do pai, depois voltou e o pai não recebeu com braços abertos. Por quê? Porque é filho tanto quanto o outro que ficou e serviu ao pai. Deus não vai desamparar ninguém. E Ele vai dar de acordo com o merecimento. Ele não vai desamparar. Então nós não precisamos ter essa preocupação de ver, de ter provas. Saiba que existe, porque tem obras. Tem obras através do próprio homem, tem obras na natureza, tem obras através do seu senso crítico, da questão do seu céu e do seu inferno através da sua consciência. Tem Deus nas suas palavras e tem Deus principalmente nas suas ações. Deus está aí em todos os lugares. E nós estamos para terminar o livro. Amanhã, capítulo 20, e é o último texto. Já reclamei com o Gesualdo, tá? Para ele fazer mais obras lá e mandar para nós. Que ele é bom, ele é muito bom naquilo que faz. Por quê? Porque ele tem vibrações altas, porque ele se aproxima de Deus, é inspirado pela espiritualidade e traz para a gente sempre palavras de conforto, palavras que tocam o nosso coração, que sensibilizam, que emocionam, que deixam o nariz vermelho na hora de uma leitura, que deixam a cabeça da gente pensando sobre aquilo que a gente leu, que transforma. Então, aguardando o próximo livro, seu Gesualdo. Amanhã a gente termina essa obra. Beijo, turma.